Trabalho pessoal. Precisamos de um trabalho pessoal conosco. Se não avalio minha vida, se não acho em mim áreas que precisam de mudança, é porque me acomodei na minha conversão. Daí, se não trabalho pessoalmente e diariamente na mudança da minha conduta, fica sem sentido eu trabalhar para a conversão dos outros. Nossa oração, bem como nossa leitura, devem ser contemplativas. Todo o nosso diálogo com Deus deve acontecer a partir da nossa vida. Precisamos ter a coragem de mexer em nós mesmos. Não adianta ficar jogando a responsabilidade sobre Deus daquilo que dá errado em nossa vida, porque pagamos o preço das nossas escolhas e sabemos que muitas vezes sofremos por causa das nossas opções. Deus nos fez livres. Somos nós os autores da nossa história. Escrevemos o roteiro, dirigimos e atuamos. O Senhor só irá intervir quando nós o convidarmos para nos dirigir. Mas a intervenção de Deus é muito sutil. Ele vai indicar o caminho, vai nos ensinar como agir. Nossos orientadores espirituais também falarão conosco através da sua palavra. E o Senhor derramará sobre nós os seus dons para que possamos resistir nos dias maus. Mas o agir sempre dependerá de nós. Muitas vezes, basta 1 minuto para fazermos uma coisa errada na vida. Entretanto, para consertar esse erro, levamos muito tempo. Muitos custam a entender que existe uma lei, a da causa e efeito, e não dá para mudar isso. Alguns teimam em culpar a Deus e acham que porque estão indo à igreja, ele é obrigado a resolver aquela situação. Mas nosso Deus não é mágico, ele é Deus. Precisamos entender que frequentar a igreja não dá certificado de santidade a ninguém. Muitos são denominados cristãos, mas não seguem os valores de Cristo, ou pelo menos não seguem como deveriam, só usam as passagens bíblicas que lhes convém. Mas entre conhecer a verdade e aplicá-la na vida, há uma imensa diferença. Inclusive, alguns possuem uma grande facilidade em decorar a palavra e depois passar adiante. Outros se maravilham com a pregação do Evangelho, até aplaudem, mas na hora da prática vêm as dificuldades. Tudo isso porque não há uma rotina diária, a lição de casa. Vamos à missa, ouvimos a homilia, voltamos para casa, mas não fazemos a lição, porque não tem quem nos cobre. Precisamos ter um compromisso como um grupo que nos ouça semanalmente. Se não vivermos em comunidade com outros irmãos que têm um ideal como o nosso e o mesmo desejo de santidade, nós estacionamos no processo de conversão. Precisamos de aliados nessa luta contra o pecado, com um dando força para o outro, com um vigiando a conduta do outro. Entenda-se aí, vigiar como não deixar pecar. Essa cumplicidade é para o nosso bem. Todos os santos tiveram um diretor espiritual ou um formador. Se ficarmos soltos, sem um plano pessoal de vida, de santidade, não vamos trabalhar conosco. Muitos se empenham em procurar um profissional que os ajude a achar o caminho de volta para si mesmos, mas só encontraremos esse caminho se encontrarmos Jesus, pois só Ele é o caminho. Devemos encontrar o Senhor para que possamos encontrar a nós mesmos e nos conhecer. Resumindo, essa reflexão, ou entramos no caminho, ou com o tempo sairemos da estrada. Passos foram feitos para serem dados, e todo cristão tem um itinerário a cumprir. Ou vamos ou voltamos, pois não conseguiremos ficar indiferentes por muito tempo. Por esse motivo,
precisamos trabalhar conosco urgentemente.